Pessoal, nas reações inorgânicas aqui na aula 2, a gente vai trabalhar as chamadas reações de deslocamento, que a gente também chama de reações de simples troca, né? Então, essas reações, elas têm também o que a gente chama de mecanismo. Então, ela tem um mecanismozinho geral. Então, a gente pode ter A e aqui ter CD e depois a gente pode ter isso aqui, ó, A com D mais C. O que aconteceu? O elemento A conseguiu deslocar quem? O elemento D. Então, esse mecanismo eu tenho que ficar atento porque é ele quem vai regir todas essas reações do tipo deslocamento simples. Então, é um deslocamento simples porque a substância A ela é mais reativa do que a substância C. Então, ela consegue deslocar e trocar de lugar. Por isso que chama reações de deslocamento ou uma simples troca. Então, para que isso seja possível, o elemento A ele tem que ser muito mais reativo do que o elemento C, se for o caso de um metal. Mas se for um caso de um não metal, o não metal também teria que ter essa característica. Então, como é que eu vou saber quem é mais reativo e quem é menos reativo? É só seguir o mecanismozinho aqui, ó. Nós temos aqui dois elementos, que é o alumínio, ó, e o hidrogênio. A gente observa aqui que a gente tem elementos da família 1A e 2A. Aqui a gente tem metais comuns e aqui a gente tem o que a gente conhece por metais nobres, né? Que são os metais mais requintados. Então a gente tem metais comuns, que são depois, antes, 1A, 2A. E o hidrogêniozinho aqui, ele tem a capacidade de deslocar alguns metais. E ele pode ser deslocado por todos os outros metais. E os não metais a gente tem flúor, oxigênio, cloro, sendo o oxigênio, né, menos reativo do que o flúor sendo o mais reativo de todos, e aqui o enxofre. Então, como é que eu vou saber que é uma reação de deslocamento? Ou se ela é possível ou não? Vou dar um exemplozinho para vocês. Ó. Se a gente pegar essa reação, ó, zinco sólido, mais CuCl2 aquoso, produzindo aí, ó, ZnCl2 aquoso, mais Cu sólido. Se você observar, o que aconteceu aqui? Ó? O zinco, ele deslocou quem? O cobre. Então, o zinco, ele atacou aqui o cobre. Mas por que isso é possível? Porque o zinco, ó, se comparado com o cobre, o zinco é mais reativo. Isso é possível. Se você tivesse o contrário, por exemplo, se você tivesse aqui, ó, Cu sólido mais ZnCl2. Então, essa é uma reação que, por exemplo, o cobre teria que deslocar o zinco. Mas o cobre ele é menos reativo do que o zinco. Então, o que acontece aqui? Essa reação ela não ocorre espontaneamente. A não ser que eu invista aqui, use um mecanismo, né, algo para que eu facilite essa reação. Mas espontaneamente, naturalmente, essa reação ela não acontece. Então, eu consigo prever a espontaneidade da reação analisando essa escalinha. Então, aqui neste caso, o cobre não tem capacidade de deslocar quem? O zinco. E se eu for trabalhar no caso de um não metal, a gente trabalharia nesse mecanismo. Eu tenho aqui o Cl gasoso, o cloro, por exemplo, mais esse sal aqui, ó, 2HI, 2KI aquoso, produzindo aí 2KCl aquoso, mais um átomo de iodo sólido. O que aconteceu? Você vê que o cloro ele atacou quem? Ele não atacou o metal, ele atacou o não metal. Se você for olhar aqui, eu tenho o iodo não metal. O que foi que ele fez? O cloro deslocou o iodo da jogada. Então é uma reação de deslocamento. Mas por que o cloro conseguiu? Porque o cloro é mais reativo do que o iodo. Se fosse o contrário, você tivesse aqui o iodo, por exemplo, sólido, mais 2KCl aquoso, esse iodo ele não teria capacidade de deslocar quem? O cloro. Então, o mecanismo não ocorreria espontaneamente. Então, cuidado na hora de trabalhar as reações de deslocamento, porque você precisa saber essa previsão. Então, alguns vestibulares eles trazem essas tabelas de reatividade, tanto de metal como não metal. Mas aí, se não trouxer, lembrar disso. Família 1A e 2A consegue deslocar qualquer metal da família
dos metais comuns, e os metais comuns, né, consegue deslocar todos os metais nobres. E aqui ele segue tipo que aquela buzininha da eletronegatividade, né, o von Colibri. Então, cuidado, alunos, nesse mecanismo, que nessa parte de reações de deslocamento teria que ter esse cuidadozinho aí. Ok, pessoal? Então, até a próxima.